primeira turma do STF negou nesta sexta-feira, dia 6, por unanimidade, os recursos da deputada licenciada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti Neto contra a condenação pela invasão aos sistemas do CNJ, lá, o Conselho Nacional de Justiça. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no plantão do Meteoro. Carla não tem mais recursos, é isso, né? Se ferrou. Notícia da Folha de São Paulo, Sofia. Bota na tela aí já pra gente ver a decisão e trazer para vocês. STF nega recurso de Zambelli por unanimidade e mantém condenação à prisão. Ou seja, ela saiu do país, foi pra Itália depois de uma condenação de 10 anos. Parabéns, Carla. É, assim, a foragida que mais ferrou o Bolsonaro no Brasil. Primeira turma do Supremo decide encerrar processo contra a deputada e decreta início da pena. Reportagem do César Feitosa e da Ana Pompeu. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou nesta sexta, por unanimidade, é aquela notícia bem sextou, né? Os recursos da deputada licenciada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti Neto contra a condenação pela invasão dos sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O julgamento dos recursos da Zambelli e de Delgatti ocorreu de forma virtual e teve prazo para encerramento na noite desta sexta. O relator Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar e foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino e Carmen Lúcia. Com a decisão unânime, o Supremo encerra o processo contra a Zambelli e decreta o início do cumprimento da pena de prisão e a perda do mandato da parlamentar. Não cabe mais recurso contra a condenação. Sentença de Zambelli prevê o cumprimento de 10 anos de prisão com início em regime fechado e a perda do mandato parlamentar. A pena de Delgatti é menor, de 8 anos e 3 meses de reclusão. A deputada foi acusada pela PGR de planejar e comandar a invasão dos sistemas institucionais do CNJ com auxílio do hacker para emitir alvarás de soltura e mandado de prisão falsos. O objetivo, segundo a denúncia, era provocar a confusão no judiciário. A condenação foi decidida por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em 15 de maio. No voto desta sexta, Moraes disse que a condenação de Zambelli tem função pedagógica e preventiva e que ostenta evidente caráter punitivo e preventivo, evitando-se uma reiteração criminosa. O ministro ainda afirmou que as defesas buscam, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela Suprema Corte e revelam mero inconformismo com a conclusão adotada. Moraes votou para que o recurso fosse considerado meramente protelatório e dessa forma defendeu que o STF encerrasse o processo imediatamente, dando início ao cumprimento da pena. Trata-se de uma mudança de jurisprudência do tribunal. Desde o processo do mensalão concluído em 2014, o Supremo reconhece como protelatórios apenas os segundos recursos negados pelo plenário ou pelas turmas do tribunal. No caso de Zambelli, esse é o primeiro embargo contra a condenação. O G1 fez uma outra matéria falando o que acontece com a Zambelli depois de mantida essa condenação. Vamos entender aqui. A primeira turma acompanhou o voto de Moraes. O ministro afirmou que o recurso teve caráter protelatório. O que diz a reportagem? Primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve nesta sexta, por unanimidade, a condenação da deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão pela invasão do CNJ. A decisão é sobre um recurso apresentado pela defesa de Zambelli, e aí tem de novo as informações sobre o Zanin. Quais que são as consequências disso? Consequência no mandato parlamentar. A primeira consequência ocorre no mandato parlamentar. A Constituição define a perda automática do mandato da parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Nesse caso, cabe à Câmara declarar a perda do mandato. Até a última atualização dessa reportagem, a Secretaria-Geral da Mesa informou que a Casa aguardava a notificação do Supremo para dar início ao procedimento. Quando isso acontecer, além de deixar o cargo da deputada, Zambelli perde também prerrogativas parlamentares para outros processos e o direito de ter uma eventual prisão revogada pela Câmara. Com a condenação, ela se torna ficha suja, ficando inelegível por mais 8 anos. Isso quer dizer que, se ela for presa neste ano e cumprir integralmente os 10 anos de prisão, ficará inelegível até 2043. Ela tinha que sair da política, né, Sofia?
tirar essa mulher logo da política. Consequências da execução da pena. Segunda consequência tem a ver com a execução da pena, que não se trata mais de uma prisão preventiva, ou seja, não se trata mais de uma prisão cautelar decretada durante o processo. A partir de agora, se a deputada for detida, ela será presa para a execução da pena. Após o trânsito em julgado, normalmente não há possibilidade de recurso, mas em alguns casos as defesas podem solicitar uma revisão criminal mediante a apresentação de provas de que ocorreu algo muito fora do comum ou esdrúxulo no processo. Antes da decisão da agora primeira turma do Supremo sobre a manutenção da condenação, Moraes determinou nesta quarta prisão preventiva de Zambelli após o pedido da Procuradoria-Geral da República. Carla Zambelli é considerada foragida pela justiça, já deixou o país após a sentença, fugiu na verdade, né, G1? O nome dela inclusive foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. Condenação e recurso. De acordo com as investigações, Zambelli atuou em parceria com o hacker Walter Delgatti. No recurso, a defesa de Zambelli pediu a absolvição da parlamentar e alegou o cerceamento de defesa por falta de acesso ao material apreendido com o hacker. Então é isso, gente. Muito provavelmente a Câmara vai declarar ela inelegível. Isso é histórico, né, Sofia? Que bom. Finalmente aconteceu alguma coisa com essa senhora, embora 10 anos seja muito pouco, pelo que ela fez na tentativa de golpe e em outras questões. E aí a gente tem uma outra informação, que não tem só com a condenação mantida. A CNN Brasil diz o seguinte, que o pessoal já tentou fazer ela executar a pena, tá? A Polícia Federal planejou a prisão de Zambelli no aeroporto em Roma. O plano não foi concluído porque a deputada desembarcou na Itália antes de ter o seu nome incluído na Interpol. Reportagem do Eli Jonas Maia, na CNN em Brasília. A Polícia Federal, com apoio da Interpol e da Polícia Italiana, organizou a prisão da deputada Carla Zambelli no aeroporto de Roma, na Itália, na manhã desta quinta. A detenção, porém, não foi cumprida, porque a parlamentar desembarcou na Europa às 11h, horário em que o nome dela ainda não constava como foragida internacional na lista vermelha da Interpol. O nome dela só foi repassado a todas as polícias do mundo, como alerta ao meio-dia e 45. Nesse horário, não havia mais como a operação ter êxito e o plano foi desfeito, segundo fontes da CNN. Eu conversei com uma pessoa da Polícia Federal e, de fato, eles estavam de olho nessa questão da Interpol. E aí, só pra gente sextar com bom humor, Sofia, quem voltou? Ela, a Photoshop. Joyce Hasselman faz post debochando de Zambelli. Um brinde a você, diz a ex-deputada de Bolsonaro. A ex-deputada federal Joyce Hasselman, essa senhora aqui, usou as redes sociais para debochar de Carla Zambelli após a condenação da parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal e sua saída do país. A Joyce, aliás, não tá mais no PSDB, viu, Metrópolis? É no Podemos. Em uma publicação Ainda existe PSDB? Oi? Ainda existe PSDB? Acho que o PSDB foi de arrasta, né? Acho que foi. Mais. Em uma publicação feita na rede X, o antigo Twitter, Joyce compartilhou uma foto segurando uma taça de champanhe, acompanhada da legenda: um brinde a você, Carla Zambelli. Você merece. Ah, se merece. Sionista, pra variar, né? Uma bandeirinha de Israel ali. Não gravou vídeo, infelizmente, gente. Postagem teve... Senão a gente teria feito um corte só pra isso. Só pra isso. Publicação foi vista como uma provocação. Imagina! Após Zambelli ter sido condenado na primeira turma do Supremo a 10 anos e 8 meses de prisão, a sentença se deve à invasão do CNJ. Então é isso, Sofia. Um belo dia, Zambelli condenado a 10 anos. E tinha que ser condenado a mais coisa, né? Isso tá faltando mesmo. O que você acha dessa questão toda? Cara, a parte que mais me pega de tudo isso que você trouxe foi a quase prisão em Roma. Ia ser uma coisa de filme, né? Ia ser uma coisa de filme, e eu acho que assim, é um aviso aí pra Zambelli. Ela tava agindo como se ela tivesse super segura. Nada vai acontecer comigo aqui. Zambelli, você não tá segura. Esquece, você não tá segura. Primeiro que toda aquela premissa de que ela tendo cidadania italiana não pode ser deportada já foi questionada por muita gente.
Uhum. Começa por aí. E segundo, que ela não tem o mesmo apoio que os outros foragidos. Uhum. Gente, o Eduardo, por exemplo, Tem vamos apoio do pegar pai dele. e das Big Techs. O Eduardo Uhum. está sendo usado de testa de ferro, de laranja pelas Big Techs. O Eduardo não tem toda a influência que ele tem. O próprio Malafaia, que é aliado, já disse, gente, quem é o Eduardo? São as Big Techs. Ele está sendo ele tá sendo um bom, digamos, uma boa isca, sabe? Para Uhum. tirar a atenção. Olha, como a gente não pode dizer que a gente quer sancionar o Brasil porque eles não estão deixando a gente fazer o que quer lá, então a gente diz que é por causa desses Bolsonaro aí. Você pega o Alan dos Santos, é a mesma coisa. Então, ela realmente tá acreditando que ela tá tão blindada quanto eles. Não tá. Você não tá tão blindada assim, Zambelli. Você fica de bobeira aí, você vai rodar logo logo. E se não for pra ser deportada e pra cumprir pena aqui no Brasil, vai ser pra cumprir pena aí na Itália mesmo, porque isso pode acontecer. Pode acontecer. E daí vai dar uma olhada lá, a gente até falou sobre isso num telescópio aqui, sobre os patriotários que fugiram e foram presos na Argentina ou nos Estados Unidos, o pessoal Eduardo, do me 8 ajuda, Eduardo. O pessoal que foi preso na Argentina, os 5 brasileiros que foram presos lá pelo governo Milei, estavam tudo desesperado, dando entrevista ao UOL, dizendo aqui é muito pior do que no Brasil. Sabe? Não, eu juro, tem um patriotário, um motoboy bolsonarista que estava no 8 de janeiro, foi preso aqui na Papuda, depois fugiu pra Argentina, foi preso na Argentina dizendo, gente, a Papuda era muito melhor do que isso aqui. Vai nessa de achar que é só fugir do país e tá tudo resolvido. Vai nessa. Não teve também a primeira das 4 patriotárias que foi pega lá pelo Trump, já foi deportada, já tá aqui no Brasil de volta. Vai nessa de que é só eu ir pra um país com líder de extrema direita que eu tô livre? Não tá, Zambelli. Mas não tá mesmo. Não tá mesmo. Esquece. E só pra encerrar, né, Sophie? Carla, desculpa, você é burra. Muito. Não é pouco, é muito. A Joyce estava certa. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já vai dar um tchauzinho pra vocês.